A gente vai trazer um case que no próximo vídeo a gente vai explorar mais, vai trazer, a gente vai entrar, botar a mão na massa, olhar as substâncias, olhar os alvos que a gente tem interesse, os que a gente não tem, a gente vai explorar um pouco desse case em detalhes dentro do sistema. E esse caso aqui que a gente está trazendo para vocês é um caso focado em câncer, tá? Então a gente vai estar focado em quinase, a Lucélia ela ajudou, ela vai também entrar um pouco em detalhes lá no próximo vídeo. E a gente trabalha com construir inteligência para cada um desses alvos, enfim, todo o processo que a gente tem para criar os modelos, fazer o processo, ter os modelos, curar os dados. Então, assim, a gente tem hoje aqui, né, no sistema um número interessante, a gente está subindo para 130 quinases, a gente logo vai subir para em torno de mais 130, né, Lucélia? Isso. A gente estava discutindo aqui, tá, e vendo que tem algumas empresas até que falam que tem informação para quase 400 quinases, mas a gente avaliando, a gente tem pouca informação. Para algumas quinases, a gente tem 60, 80 compostos, que não vale a pena a gente usar esse tipo de estratégia. Claro, existem outras que podem ser usadas, mas essa estratégia aqui de IA para criar esse tipo de modelo, trazer esse tipo de informação, a gente não vai usar agora nesse momento, mas a gente já vai ter um número aí de 260 quinases, que é um número bem interessante, né? As principais aí vão ter bastante informação. E aí a gente usou aqui nesse exercício um fármaco que foi aprovado lá no início de 2000, né? O imatinib, ele é usado para tratar o câncer, que nem eu comentei, e o mais importante aqui, obviamente que já existem genéricos e tudo, é fazer um exercício de como que a gente parte, né, de uma estrutura que a gente quer, que a gente tem interesse, né? Ou seja, um alvo, um template, não um alvo molecular, tá? O alvo que eu estou falando aqui é eu quero moléculas. Como que eu vou gerar novos análogos para essa estrutura? Existem estratégias. Hoje a gente vai mostrar algumas dessas estratégias que a gente usa aqui na empresa. E aí a gente usa aqui para fazer isso o FarmMatchMaker, que a gente consegue explorar, que nem eu comentei, a gente estava falando de quinase, mas você pode explorar outros alvos que a gente tem no sistema, você pode usar para fazer o que a gente quer fazer, que quer buscar novos análogos, ou seja, fazer essa parte de scaffold hope para você achar moléculas que tenham mesmas propriedades. Vamos supor que tem uma coisa que está aprovada, então você quer buscar propriedades, você quer proteger uma nova estrutura, que nem o caso que a gente trouxe ali da empresa Círico Medicina, você quer fazer uma inovação totalmente radical, mas você pode fazer um reposicionamento, enfim, pode usar várias estratégias usando aí esse tipo de abordagem. E também, o mais importante que a gente vai explorar bastante no próximo vídeo, não vou adentrar aqui, mas explorar essas assinaturas moleculares e biológicas para algumas coisas, por exemplo, dados de PK, dados vão te trazer uma riqueza de informação prévia para você não avançar ou ser um tomador de decisão. Eu tenho problema de farmacocinética, eu tenho alguns detalhes aí, você pode buscar nesse momento mais inicial, já pensar em não ter que ir para a tecnologia farmacêutica depois, você já pode pensar na molécula em si, em grupos, mudanças estruturais para melhorar essas propriedades. E, com isso, a gente consegue antecipar também interações fármaco-fármacos, né? Então, assim, a gente consegue pensar nessas interações previamente, né? Pensando, olhando, né? Pelo perfil, a gente consegue entender também como é que vai ser o perfil dessa nova substância que a gente está tentando modificar baseada nesse template, tá? A gente partiu, então, como eu comentei lá do imatinib, gerou esse perfil, ou seja, a gente gerou esse padrão que a gente chama aqui de essa similaridade química e biológica, né? Esse perfil, e aí, mas agora a gente quer gerar novas estruturas, porque lá a gente tem base de dados que a gente pode buscar, mas nem sempre você vai ter uma molécula que vai ter um esqueleto estrutural de interesse. Então, como é que você vai fazer para gerar novas moléculas? Então, aqui a gente usa, né, uma das estratégias que é você gerar a estrutura 3D da molécula, ou seja, a gente tem uma forma de fazer isso que a gente já está pronta, que a gente faz o quê? A gente usa várias moléculas, a forma dela 3D e as propriedades farmacofóricas, e aí com isso a gente consegue codificar, ou seja, gerar um autoencoder 3D pela forma da molécula e por esses pontos farmacofóricos. E aí, no final do dia, a gente pega base de dados aí com milhões de substâncias e a gente faz o quê? A gente gera para todas essas, para você justamente ter um espaço, né, diverso de representação 3D dessa estrutura com pontos farmacofóricos. Mas no final do dia, você vai ter esse tipo de rede neural, que eu não entrei ali, mas esses modelos generativos, você vai ter sempre um encoder e um decoder, tá? Então, aqui a gente está gerando um encoder, e aí você vai ter o decoder, que ele vai transformar aquilo, e aí ele tem que voltar com aquele mesmo espaço latente que você cria, para aquela representação que você vai ter do que? Da estrutura e daqueles pontos farmacofóricos. Então, no final do dia, basicamente, é isso.
Por que isso é importante? Porque pensa, se eu estou colocando aqui estruturas e quero criar novas, que ela vai respeitar aquela estratégia que a gente estava comentando, a forma da molécula e alguns pontos farmacofóricos, eu vou partir lá do imatinib, eu vou colocar o imatinib no final do dia, eu quero que essa rede neural, ela seja capaz de gerar uma nova estrutura 3D para o imatinib, obviamente aqui é só uma representação, tá, gente? E aí você vai pegar aquele espaço, aquele encoder 3D, e ele vai traduzir aquilo para que tenha aqueles pontos característicos e gere análogos, ou seja, gere novas estruturas que obedeçam aquela forma. Claro que não vai ser 100%, porque senão você não vai conseguir variar, mas dentro, obedecendo o mínimo, infringindo o mínimo desse espaço químico. Por que nós usamos essas bases de dados para gerar milhões de estruturas? Porque no final do dia, depois, para a rede neural ela poder aprender modificações que ela pode fazer, ela vai precisar disso dentro desse espaço latente para construir a nova molécula. Então, Rodolfo, o que a gente vê aqui nesse slide é o que a gente tem de tecnologia de ponta na área de inteligência artificial para a descoberta de fármacos. Hoje em dia, a gente tem que ressaltar isso, que isso daqui é o que a gente tem, uma das tecnologias mais avançadas hoje em dia para a descoberta de novos fármacos. Então, o que a gente tem aqui é um modelo que consegue pensar em novas estruturas químicas. Então, a gente não fica preso na inventividade humana das possibilidades que podem ter de novas moléculas. Então, aqui o modelo ele ajuda a gente a pensar em novas estruturas químicas. A gente pode treinar um modelo, por exemplo, com uma base de dados de bilhões de compostos. Ele vai pegar padrões dessas moléculas, de tudo aquilo que a gente já tem hoje em dia, ele vai aprender alguns padrões com essas moléculas já existentes para poder predizer novas. A gente pode usar a analogia, por exemplo, quando você está estudando, por exemplo, português, você aprende a gramática, e depois que você aprende a gramática, você pode pegar todas as palavras que existem e formar textos, né? A gente tem que seguir o padrão da gramática. Aqui é a mesma coisa. As moléculas têm mais ou menos um padrão que elas têm que seguir para elas poderem ser sintetizadas e ter atividade, e o modelo vai aprender isso e propor coisas novas. Uma coisa que a gente tem aqui de muito bom nesse tipo de modelo é que o que a gente tinha até o momento eram modelos que só faziam moléculas bidimensionais, que é o que a gente tem ali no final. Só porque o que a gente sabe é que um fármaco ele encaixa no seu alvo, né, da mesma forma que uma luva encaixa na mão. Então, é tudo, não é um sistema estático, né? Ele está sempre em movimento. Então, a gente pensar tridimensional também é muito importante. O fármaco, ele tem que se encaixar tridimensionalmente no seu alvo também. Então, você pensar no 2D e no 3D ao mesmo tempo para propor novas moléculas é o que a gente tem de tecnologia de ponta hoje em dia e o que a gente espera que esse tipo de tecnologia traga muitos novos fármacos, né, para tratar novas doenças que a gente tem atualmente. Aí, pessoal, entrando nessa estratégia que a gente estava comentando, você gerar novos análogos, novas moléculas para aquele template de forma automatizada, a gente vai trabalhar depois no próximo vídeo, a gente vai trabalhar, colocar a mão na massa, olhar outras estruturas, tá? Então, aqui a gente trouxe só para você sentir o gostinho dessa abordagem. Então, aqui a gente gerou a assinatura molecular biológica. Essa estrutura foi construída aí por aquela metodologia que eu mostrei anterior, tá? E aqui a gente teve esse score para 500 alvos, para várias quinases que eu comentei, alvos PK, a gente vai explorar isso em detalhes. Se a gente olhar aqui essas bolinhas pretinhas que a gente usou lá no início, o template, depois a gente vai explorar no próximo vídeo, do imatinib, tá? Então, o que acontece? Esses pontinhos pretinhos são o quê? Modelos, são alvos, são alvos moleculares, ou pode ser endpoints de modelos in vivo, in vitro. E aí, com isso, a gente consegue ver se ele está dando esse matching, ou seja, se ele está sendo similar ou não ao imatinib que a gente está usando de template lá. Tá? E aqui está mostrando que 84% desses bins aqui que estão em preto mostra que é igual, muito similar ao imatinib. Tá? E aí, com isso, obviamente, essa estrutura foi criada, depois foi avaliado isso, e aí, para mostrar como que ele gerou essa estrutura, e é importante nesse caso, nessa abordagem que a gente está mostrando para vocês, é que a gente não quer que saia muito do escopo estrutural do imatinib. Se a gente olhar aqui para a estrutura 3D, ou seja, o shape do imatinib, para essa molécula aqui, que foi a 1A140, que foi proposta, ela vai ter um shape de 77%. Mas, mais importante que isso, a estrutura 3D eletrostática teve um shape de quase 80%, ou seja, 80% da característica eletrônica do imatinib foi mantido por essa estrutura. Então, a chance, como ele vai atuar em mais de 10 quinases, que a gente vai explorar depois no próximo vídeo, o importante é que a proteína, o alvo também, é justamente isso que a gente tinha comentado, a parte 3D eletrônica. E é claro que aqui vai nos guiar para saber o quão ele é similar em vários alvos diferentes,
E também a gente vai olhar para propriedades pK, que a gente vai estar examinando para algumas moléculas também, que não foram só essas, são, que nem eu falei, essa aqui é a 140, né? São várias moléculas que foram propostas, e a gente vai conseguir olhar as nuances, as diferenças. Ó, essa aqui está sendo mais metabolizada, aumentou a estabilidade, ou está ativando algumas outras quinases, ou piorou em algumas. Então, a gente consegue usar essas propriedades, um perfil polifarmacológico, para a gente conseguir tomar uma tomada de decisão, tá? Porque no final do dia, o que a gente quer olhar aqui, que essa estratégia aliada com essa do lado, a gente poderia criar uma molécula totalmente nova e ter boas propriedades, que tem caso para a gente mostrar no vídeo, no próximo vídeo também. Vai ter menor estrutura eletrônica similar e shape da molécula, mas a gente vai ter propriedades que são interessantes. Então, a gente consegue fazer um misto, né, dessas abordagens. Essa daqui, a gente sabe que é uma estratégia que tem bastante sucesso, porque você acaba o quê? Trabalhando dentro daquele espaço químico da molécula, né, usando aquela parte estrutural 3D eletrônica dela. E aí a gente usa, sabendo que a gente consegue diminuir um pouco desse bias dos modelos de IA, que estão, quando eles estão fora do seu domínio, né, quando eles estão em regiões que a gente quer explorar novas moléculas, pode ser que a gente tenha uma extrapolação muito grande. E aí, nesse caso, a gente consegue, usando essa estratégia, convergir as duas coisas, os dois mundos. Ter as propriedades, entender uma nova molécula, mas ao mesmo tempo, olha, vamos ponderando pela estrutura tridimensional também essa questão, e a gente consegue usar essa similaridade da parte da forma, ou seja, da parte do shape da molécula e a parte eletrostática. Acho que é isso. Então, pessoal, eu gostaria de agradecer aqui a presença da Lucélia e do Teófilo nessas discussões que a gente fez. No próximo vídeo a gente vai estar mostrando dentro do sistema, mostrando comparações e analisando em tempo real essas propriedades, tá? Se vocês gostaram desse vídeo, compartilha, divulga aí com o pessoal da comunidade científica e acadêmica. Foi muito bom estar com vocês dois. Vocês enriqueceram demais essa discussão. Espero poder contar com vocês no próximo vídeo para a gente fazer essa discussão em tempo real também. Obrigado, Rodolfo, pelo convite. A gente se vê, sim, no próximo vídeo para a gente entrar um pouco mais de detalhes nessa metodologia e entender um pouco mais como ela funciona mais a fundo. Obrigada, Rodolfo. Até o próximo vídeo.